Oi, gente, que saudade de vocês. Tô aqui de volta hoje. Quero falar sobre um assunto muito importante e compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana e que eu acredito que muitas pessoas podem se conectar ou se enxergar nessa cena, que muitas vezes a gente é induzido no dia a dia, no vício corporativo, né? E a gente esquece de quem verdadeiramente nós somos, a nossa essência, e eu queria compartilhar. Para quem sabe, eu estou um pouco sumida, né, das redes, tenho feito poucas lives, mas eu estou num momento que requer uma prioridade muito grande, estou num momento muito especial da minha vida, e nesse momento especial eu estou vivendo novas descobertas, aprendendo novas coisas, e quando você está num foco, você precisa estar no foco, né? Porque foco gera incandescência, gera excelência. Então não dá para você ser tudo para todos ao mesmo tempo, né? Essa coisa de falar assim, mas eu consigo ser tudo, é impossível. Alguma coisa você vai deixar a desejar, né? Então eu tirei esse tempo importante para priorizar aquilo que é importante na minha vida nesse momento. E eu estou muito, mas muito feliz e muito grata por tudo que Deus tem feito por mim. Eu posso dizer que desde o dia que eu nasci, que eu me sinto uma pessoa muito abençoada, muito grata. Até os tombos que eu levo me ensinam a me tornar uma pessoa melhor. Eu sempre enxergo o lado bom nas coisas. Mas enfim, então essa semana aconteceu uma situação muito interessante, foram duas situações. Uma que uma mentorada me acordou bem cedinho, não era nem 6 horas da manhã, me fazendo uma provocação, me mandou um vídeo, né? Compartilhou comigo um vídeo muito interessante e me provocou. Eu me senti provocada, mesmo que indiretamente, de não abandonar completamente as redes e levar uma mensagem nesse momento que para muitos é tão delicado, né? É um momento que eu vejo como uma grande oportunidade nossa de transformação, de reflexão. Eu não enxergo esse momento como o fim do mundo, como muitos dizem por aí, mas eu enxergo ele como uma grande oportunidade para a gente refletir sobre a nossa vida, a gente refletir sobre a nossa rota de caminhada aqui, e essa é a chance que nós temos. É só por hoje, né? O amanhã a Deus pertence. E eu me senti tocada, aquilo ficou ali me provocando a semana toda. Para quem me conhece sabe que eu tenho uma conexão com o divino muito grande, que eu falo de Deus o tempo todo, nos meus trabalhos. Eu sinto que Ele é a base de tudo para mim, é Ele que faz o sucesso da minha carreira, é Ele que faz o sucesso dos meus clientes, dos meus parceiros, de todos que estão à minha volta. Eu não consigo enxergar outra maneira a não ser isso. E aí isso já estava me provocando, e eu, como Deus é perfeito em tudo que faz, uma pessoa me ligou, um cliente, eu não vou citar o nome aqui, e veio compartilhar uma situação comigo sobre a gestão dele, né? E ele estava remanejando nesse processo agora de quarentena, né? Muitas pessoas estão ali reajustando as equipes, algumas pessoas foram desligadas, houve um enxugamento e as pessoas estão peneirando muito. E ele falou comigo: Dani, eu quero a sua ajuda porque eu quero escolher os melhores, os que estiverem mais próximos da perfeição. Eu quero ter o maior grau de assertividade nessas escolhas. E foi colocando um checklist de tudo que ele gostaria que essa equipe tivesse. Claro que dentro de cada um da sua competência técnica, né? Porque a equipe era multidisciplinar, né? De áreas diferentes, porém ele estava trazendo ali características de soft skills, hard skills, né? De competências técnicas e de competências comportamentais que a gente fala. Eu deixei ele falar, né? Primeiro a gente vai trabalhar a escuta ativa, nós vamos ouvir tudo o que, no caso,
esse cliente tinha para dizer, para que depois a gente faça as intervenções com sabedoria, tá? Com sabedoria. As pessoas têm muita ansiedade de falar de forma imediata, sem pensar, e muitas vezes tomam decisões erradas. Tudo na nossa vida requer sabedoria. Eu gosto muito de lembrar do exemplo de Salomão, do rei Salomão, né? Que quando ele vai herdar o trono do pai dele, ele é herdeiro de Davi, né? Ele podia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas ele pede sabedoria, porque é o que sustenta a nossa vida, né? E eu faço isso todos os dias. Eu peço a Deus sabedoria para que as minhas escolhas me mantenham no meu propósito e que eu consiga realmente cumprir a minha missão aqui. Eu ouvi já, e assim, eu fiz ouvindo aquilo, algumas coisas faziam sentido, outras não batiam, né? Eu já vi assim o que poderia estar acontecendo de errado na escolha dele, ou nas decisões dele, mas ao mesmo tempo eu fui pedindo sabedoria, para que eu pudesse aconselhar de uma melhor forma. Enfim, depois que ele concluiu toda a fala, ele falou: eu gostaria de ouvir você agora. O que você acredita que essa descrição de competências é o suficiente? A gente tem que colocar mais? Você acha que eu estou errado? Obviamente, tinha coisas pertinentes ali. Tinha, porque ele é o profissional da área, ele sabe a necessidade da equipe que ele precisa. Eu não estou ali todos os dias, né? Quando eu me posiciono quanto mentora executiva, o meu olhar é metodológico, o meu olhar é de gestão, mas tem questões técnicas daquele ambiente corporativo que somente as pessoas que trabalham lá vão ter competência. Então eu preciso absorver aquilo para poder dar o meu aconselhamento, a minha mentoria. E aí eu falei com ele: olha, essa perfeição ela não existe, né? É a mesma coisa de você estar buscando aí um personagem de história em quadrinhos, o cara perfeito, o super-herói, né? É difícil você encontrar essa perfeição, né? Você tem que colocar aí o que você não abre mão, por exemplo. Qual que é a competência técnica que você precisa? Quais são os comportamentos que estão vinculados aos valores da empresa que você não abre mão? E aí nós vamos iniciar um processo, né, para que a gente consiga divergir para essa característica, para esses valores, para aquilo que você busca. Às vezes vai ter algumas interferências de barulho aí. E eu falei com ele: olha, perfeição não existe, não queira perfeição. Dani, como não? Dani, eu sou um líder, eu estou no mercado há mais de 20 anos. Cara, eu dou o meu melhor, eu visto a camisa da empresa, eu entrego os resultados, comigo não tem mimimi, sabe? Eu não determino horário de trabalho, eu trabalho até tarde, se precisar eu trabalho de madrugada. E o ego altamente inflamado. Ou seja, diante de mim naquele momento, ele estava se colocando como o líder perfeito, tá? A gente teve uma longa conversa, a qual ele fez uma reflexão muito grande. Depois ele me ligou e a gente até se emocionou em alguns pontos. E a gente às vezes precisa utilizar da sabedoria que Deus nos dá para que a gente possa fazer uma reflexão sobre se as escolhas que eu estou fazendo é certa. E eu falei com ele: olha, cuidado, que pode ser que você está se intitulando como um líder, porém na prática você está sendo somente um gerente, um gestor. Líder é muito mais do que isso que você está colocando aqui. Líder tem propósito. Um líder tem missão. Ele inspira, ele motiva, sabe? Ele realiza desafios. Quando você escolhe uma equipe altamente perfeita, o que isso não vai acontecer, porque não existe ninguém perfeito. O perfeito já passou por aqui há muitos anos atrás, né? Porque nós somos seres imperfeitos. Mas qual que é o grande desafio do líder? Quando ele tem um propósito estabelecido. Mas esse propósito, gente, é propósito mesmo. O que você deseja na sua carreira? O que você gostaria de impactar na sociedade em que você vive? Se você trabalha, se você atua só por uma necessidade, amigo, em algum momento da sua vida você vai sofrer.
Em algum momento da sua vida, você vai, como se diz, a conta vai chegar para você. Porque nós somos seres que vivemos para um propósito que não é nós que estabelecemos, mas o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, me perguntam muito, Dani, você fala muito de propósito, mas como? Como eu determino o meu propósito? Não é você, meu amigo ou minha amiga, não é você que determina o propósito. O propósito é dele na tua vida. A missão vem do alto. É você que precisa silenciar e escutar com a voz do coração aquilo que ele tem para você. E tá aí, quantas pessoas têm afirmações o tempo todo? O fato de eu estar aqui agora é reafirmando e parando para ouvir o que Deus tem para mim. Dani, usa sua oralidade, Dani, usa sua comunicação, usa sua influência para impactar gestores, para impactar pessoas, a levar uma liderança de sucesso, para transformar vidas. Pensa numa empresa, gente, né? Quando eu escolhi essa profissão, foi uma profissão que eu vejo hoje que foi muito assertiva para mim, porque eu atuo num ambiente onde tem muitas pessoas que podem ser impactadas, né? Claro que a gente tem que ter o cuidado também de não impactar negativamente, né? Por isso a gente tem que ter o tempo todo baseado num propósito, carregar valores e com muita sabedoria para que aquele impacto seja positivo. E é um trabalho belíssimo, porque você atua contribuindo na transformação de pessoas a se tornarem grandes líderes, seja na vida pessoal, seja no trabalho, porque liderança não é cargo, não é função, a liderança é um comportamento. Eu posso ser líder dentro da minha igreja, no meu bairro, na minha família, porque a liderança ela é interna. Eu determino ser o líder da minha vida, né? De ter atitude, de fazer coisas maravilhosas, de impactar vidas. Então, voltando aqui para o exemplo desse cliente, eu falei, olha, ser líder não é pegar a sua perfeição, não. Isso não requer desafio nenhum, sabe? O desafio de um gestor para se tornar um grande líder bem-sucedido, primeiro ele ter propósito. Qual que é o seu propósito? Ele gaguejou, ele não conseguia me falar. Ele tinha objetivos. Não, porque eu tenho um objetivo, eu quero trocar de apartamento, eu quero fazer um curso no exterior. Gente, cuidado com objetivos voláteis, porque você também vai se tornar uma pessoa volátil na tua vida. Tem que ter mais de você. Até uma coisinha branca, aqui uma bolinha branca, que é a Malu, minha cachorrinha. Cuidado com o que você está escolhendo para a tua vida. Cuidado se a sua vida não está baseada muito em bens materiais, aquela necessidade compulsiva por dinheiro, por capital, e passa por cima de qualquer um, é capaz de fazer qualquer coisa para ter isso. Mais uma vez eu te provoco aqui agora nesse vídeo. Qual é o teu propósito? Já parou para ouvir? Já parou para sentir o que Deus tem para você? Porque lembra, gente, de Pedro, quando é citado na Bíblia, quando Jesus convoca Pedro para ser pescador de homem. Porque o que Jesus tinha para Pedro, não era ser pescador de peixe. Queria que ele fosse pescador de homem, mas ele insistia lá. Ele insistia naquilo, porque Deus tinha mais para ele. Só que nem por isso Deus deixou o quê? De prover a ele o que ele precisava, que era o alimento. E falou para ele, joga a rede para o lado direito. E na Bíblia, né, ele não consegue mensurar a quantidade de peixe que ele trouxe para alimentar os homens que estavam com ele. Você acha mesmo que se você desenhar, ouvir o propósito que Deus para você, você caminhar rumo ao propósito e desvincular de uma necessidade que muitas vezes é material, você acha que vai te faltar alguma coisa? Deus não veste o lírio do campo? Deus não alimenta o pássaro? Deus não faz tudo florescer? Você acha mesmo